Oi, pessoal, tudo bom? Professora Daniela Saraiva, e nós vamos hoje fazer uma videoaula diferente, utilizando o recurso do Prezi. Por que que eu escolhi esse recurso? Porque eu preciso trabalhar com vocês uma forma de ensinar um assunto que ele é muito recorrente, tanto no Enem como nos outros vestibulares pelo Brasil. Que assunto é esse? Pronomes deíticos ou deixes? Muitos alunos nunca ouviram falar, ou então dizem assim: nossa, isso deve ser uma coisa muito difícil. Pelo contrário, é uma coisa do dia a dia de vocês, vocês usam tanto e às vezes não percebem. Ou percebem, mas não sabem qual é a denominação linguística utilizada para eles, certo? Então, para vocês terem uma ideia do que é que nós vamos trabalhar, eu vou colocar aqui o assunto de hoje: pronomes deíticos. O que seria isso, turma? Que expressão estranha é essa para algumas pessoas? Pode ser denominado também de deixes, tá? Então, o que é isso? Eu coloquei um conceito aqui bem legal. Vamos aqui ao conceito. Pronomes deíticos ou deixes são elementos linguísticos que indicam o lugar, aqui, ou o tempo, agora, em que o enunciado é produzido e também indicam os participantes de uma situação do enunciado, eu, tu, por exemplo. São deíticos os pronomes pessoais, que indicam os participantes, os advérbios de lugar, que são marcadores de tempo, agora, hoje, amanhã, etc. Os demonstrativos, aqui, lá, este, esse, aquele, etc. Os deíticos só podem ser entendidos se houver uma explicitação, mesmo dentro da situação de comunicação. Como é isso, professora? Me explica um pouquinho mais. Eu vou colocar um exemplo. Então, olha aqui comigo. Se eu tenho um exemplo, um bilhete com uma mensagem, eu quero que você vá hoje ao meu escritório. Olha aí o uso dos elementos deíticos. Eu, porque eu estou colocando quem é o enunciador, quem está falando, e ainda estou te dando uma ideia do tempo para realizar o que eu estou pedindo, determinando ou mandando. Qual é o recurso desde que é utilizado? O hoje, o advérbio de tempo. Ó, o termo hoje perde o sentido se não houver um referencial de data em que o bilhete foi escrito. Também o pronome eu deve estar certamente explícito no contexto. Caso contrário, ninguém sabe quem se refere. Por isso, disse que o termo deixe significa apontar para. Então, toda vez que você ouvir falar de deixe, é apontar para alguma coisa. Normalmente são utilizados os pronomes demonstrativos e os pronomes pessoais, mas não deixam de aparecer quem? Os advérbios, eu também não deixo de mostrar questões de advérbios, pronomes demonstrativos, tá bom? Só que os mais utilizados são os pronomes. Por isso que muitas gramáticas trazem como pronomes deíticos ou deixes. Tá bom, turma? Então, vamos lá. Para você entender melhor essa questão, como é que isso pode aparecer, por exemplo, em imagens? Porque as provas hoje de vestibular trabalham muito com imagens, não é isso? Aí eu selecionei aqui para vocês, ó, uma imagem bem legal. Ela foi retirada, inclusive, de uma prova em que o tema era essa questão da desigualdade social. Aí você vê a imagem de um pai e um filho ao lado, eles estão numa região de exclusão social, uma região, vamos dizer assim, de palafitas, etc. E ele diz assim para o pai: pai, eu quero morar naquele mundo. Então ele faz uma referência entre dois mundos: o mundo em que ele mora, que é esse mundo em que não se tem oportunidade, não se tem saneamento, não se tem dignidade de vida, e o mundo lá da cidade, em que as pessoas têm toda uma estrutura digna para viver. Então, quando ele diz eu quero, esse eu é um pronome o quê? Deítico ou uma deixes, não é isso? Ou uso da deixes. Por quê? Ele está falando, está deixando bem claro quem é o referente aí, quem está falando. E eu quero morar naquele mundo. Olha aí o uso do pronome demonstrativo para fazer uma relação de lugar. E por que ele usou aquele, turma? A gente já treinou isso em sala quando a gente começou a trabalhar pronome demonstrativo. Ele utilizou o naquele, por quê? Porque é algo distante da realidade dele. Sempre que a gente usa o aquele variações, ele faz referência tanto no texto, no tempo, no espaço, a algo que distante, tá? E aí temos um exemplo de uma imagem em que se trabalham dois elementos ou pronomes deíticos, apesar de um ser pronome pessoal e o outro ser pronome demonstrativo, tá? Um está indicando a pessoa, eu, e o outro está indicando o lugar, que é naquele mundo, ok? Aí nós temos também situações que se referem a espaço, mas fazendo um direcionamento às pessoas. Bom, olha só essa charge aí, como ela é bem interessante. Ela diz o seguinte, lá em cima no título: diminui a desigualdade entre ricos e pobres. Aí você percebe que tem um grupo aqui menor de pessoas, tá? Que está aparecendo com mais nitidez, um grupo menor de pessoas que são pessoas o quê? Abastadas, pessoas ricas. E tem um grupo maior ali vindo. Ou então, esse grupo aqui menor que está indo, se aproximando do grupo maior.
Aí uma das pessoas diz assim, estranho, tem a sensação de que não são eles que estão vindo, mas nós que estamos indo. Olha aí o uso do recurso da deixes ou do pronome ou recurso deítico. Você vê aí, turma, o quê? Tem a sensação de que não são eles, ó, eles lá, que estão vindo, e sim nós que estamos indo. Ou seja, é crescente aí a charge, ela está chamando a atenção, que é crescente o número de pessoas que estão saindo das classes A e B e indo para as classes C e D, ou seja, pessoas ricas que estão perdendo seu poder aquisitivo, tá? Então, é uma forma de crítica social, falando de desigualdade entre ricos e pobres, né, de forma crítica, e trabalhando o recurso de quê? O recurso dos pronomes ou expressões deíticas, ok? Nós vemos muito isso em várias imagens, isso é muito comum hoje nos diálogos, nas historinhas, nas tirinhas. Eu selecionei aqui para vocês, ó, aí tiro logo a dúvida, que muita gente me pergunta, professora, qual é a diferença entre eu ter uma tirinha e uma historinha em quadrinhos? Lembrem-se de uma coisa, toda vez que for utilizado uma tirinha, é só aquele retângulo, é só uma tira. No caso aí que nós estamos vendo, a gente tem o recurso da historinha, tá? Por quê? Porque a gente tem mais de um retângulo. Se a gente for parar para pensar, são dois retângulos, um em cima e um embaixo. E a gente tem uma sequência de uma historinha. Então, aí nós vamos ver como os pronomes deíticos, eles podem ser utilizados fazendo referência à pessoa. Vamos ver aqui comigo, ó. Eu coloquei assim, quem foi o culpado? Ele, essa, este, ela, esse, aquele. Aí diz assim, nada melhor do que um escritório para aprender os pronomes. Olha que construção interessante. Aí ele está falando de pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, tá? E aí ele está usando o recurso da deixes ou de pronomes deíticos, porque está fazendo referência à pessoa. Um vai apontando para o outro e ninguém assume a culpa do erro aí cometido nesse escritório, tá? Então, mais um exemplo de como é que a gente pode usar o quê? Os pronomes deíticos, ok? Aí vamos lá. Sempre que você ouvir falar de pronomes, você vai ouvir falar de deíticos ou fóricos. Os fóricos nós começamos a trabalhar já. O que são os pronomes fóricos? São os anafóricos e catafóricos, vocês lembram? Sempre que vocês pesquisarem, pode pesquisar aí, por exemplo, agora nesta fase em que nós estamos, é muito comum o aluno pesquisar videoaula. E se você colocar lá pronomes deíticos, na mesma videoaula pode aparecer o quê? Os pronomes fóricos, tá? Então, eu gosto muito de separar, porque fórico é anafórico e catafórico. Existe a possibilidade dos dois aparecerem no mesmo contexto? Existe sim, a gente vai trabalhar isso também aqui na nossa videoaula, tá? Eu trouxe para vocês, ó, mais uma imagem, só para confirmar como é muito comum o uso desse recurso, o recurso da deixe. Que estrela é aquela, Muqueto? É o crocodilo gigante que protege a colheita. E aquela é onde mora o Deus dos rios. Tudo crendice. Que verruga é essa? Outra crendice. Não tem aquela história de que quando a gente aponta para uma estrela nasce uma verruga? Vocês já devem ter ouvido falar disso. Então ele está falando, ó, de que tudo é crendice, na hora que verruga é essa? Outra crendice, tá? Olha que coisa interessante. E aí vocês estão vendo que ele está fazendo referência a lugar, que estrela é aquela e essa, e tem aí os pronomes fazendo referência o quê? A lugar. E prestem atenção numa coisa. Não se esqueçam de um detalhe aqui bem interessante. Dá uma olhada bem aqui comigo, ó, quando ele diz que verruga é essa. Se fosse cobrar na prova, eles poderiam cobrar a questão do uso inadequado aqui. Sabe por quê, turma? Porque a gente aprendeu que o essa, ele é utilizado quando a coisa demonstrada está mais perto de quem ouve e não de quem fala. E o dedo aí em questão é da pessoa que está perguntando. Então, pela lógica gramatical de recurso de linguística, ele deveria usar o quê? Que verruga é esta, ok? Que está mais perto de quem fala. Então, aqui a gente tem, ó, o pronome deítico, aqui também pronome deítico, porque está fazendo referência ao espaço ou à coisa demonstrada, tá bom? Ainda na sequência, o que é que nós vamos analisar? Professor, e aquilo que eu falei no início, ainda há pouco para vocês, pronomes deíticos e fóricos, nós treinamos isso, mas algumas pessoas estão confundindo a anáfora como recurso dentro de um texto, recurso linguístico, e a anáfora figura de linguagem, não vamos trocar. O que seriam os pronomes fóricos? Gente, pronomes fóricos são anafóricos ou catafóricos, certo? Quando eu falo de anafórico, turma, quando a gente fala de pronome anafórico,
Pronome anafórico é aquele que ele faz referência a algo que já foi citado no texto. Então, ele é sempre utilizado para algo que já apareceu, nunca para algo que ainda vai aparecer, ainda vai ser citado. Por isso é anafórico. Eu dou a dica, vou pegar bem aqui com vocês na imagem, ó. Quando você quiser saber que é anafórico, lembre-se que anafórico começa com a N. Então, ele se refere ao que está antes. Antes também começa com a N. E assim é uma forma de você lembrar e não trocar os termos. Então, tá aqui, ó. São chamados pronomes anafóricos aqueles que estabelecem uma referência dependente com um termo antecedente. Não vamos confundir com a anáfora. A anáfora, só relembrando, é a figura de linguagem que é uma repetição no início das frases, das orações ou dos poemas. Isso a gente vai estudar depois, tá? Por enquanto, a gente ainda está em questões de pronomes deíticos e fóricos, tá? E aí, uma coisa que o aluno sempre pede quando a gente trabalha esse tema é o quê? Exemplo. Vamos de exemplo aqui para vocês. Vejamos alguns exemplos de anáfora. João está doente, viu na semana passada. Esse pronome ozinho aqui, que equivale a ele, é um pronome de terceira pessoa, ele está se referindo a quem? A João. Então, ele está se referindo a um termo que já foi citado. Por isso, esse pronome ele é o quê? Anafórico. Olha o outro aqui. Ana comprou um cão. O animal já conhece todos os cantos da casa. A expressão o animal, ela está se referindo a quem? Cão, que já foi citado. Por isso, é o quê? Anafórico. E o catafórico, professora? Gente, os pronomes catafóricos são aqueles que fazem referência a um termo que ainda vai ser apresentado na sequência. Então, ele é subsequente, ele não é anterior. Ele é posterior subsequente, tá? Para compreender esse termo, é necessário interpretar o termo ao qual faz referência. Como assim, professora? Só no exemplo, para vocês entenderem. Olha aqui. Desculpa, lá vai. Olha aqui comigo. Vejamos alguns exemplos de catáfora. O irmão olhou e disse, João, estás com o ar cansado. O pronome o faz referência a um termo subsequente, que é João. Porque quando ele diz assim, João olhou, a gente não sabe quem foi que ele olhou. Só depois que a gente vai ter quem foi que ele olhou, João. Então, essa expressão, ela está aqui. Só que ela só é explicada na sequência. Então, ele é elemento o quê? Catafórico, tá? E aí, olha outra aqui, ó. Eu digo assim, os nomes próprios mais utilizados na língua portuguesa são estes. Eu já citei quais são os nomes? Não. Como eu ainda vou citar na sequência, isso aqui é o quê? O catafórico, ó. João, Maria e José. Depois dos dois pontos é que eu cito. Então, olhem bem que um elemento catafórico muito utilizado. Qual, turma? Pronomes demonstrativos. Se você usar este, é para fazer referência, no caso aí do texto, ao que ainda vai ser trabalhado. O esse, variações, faz referência ao que já foi apresentado, ok? E aí a gente começa a se questionar, é possível a gente ter elementos anafóricos e catafóricos numa mesma sequência? Sim, é possível, tá? E isso aparece nas imagens. Vamos tentar ver um exemplo aqui comigo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês essa figurinha aí que é bem comum nas provas, certo? Deixa eu aproximar aqui, olhem aqui comigo, ó. Quero ser mais eclético com a música, pai. Por isso, quero conhecer o que você ouvia. Para começar, que negócio é este aqui? Dá uma olhada bem aqui no isso, turma. Quando ele diz por isso, ele está fazendo referência ao que ele disse aqui no primeiro parágrafo. Então, isso é um elemento fórico. Qual deles? Anafórico, porque é o que está antes. E, para começar, que negócio é este aqui? Olha aqui, turma, fazendo referência a algo que está mais próximo de quem fala, que é um disco aí de vinil, que é da época de vocês, que eu sei, não é só da minha época, não. Então, olhem aqui comigo, ó. Aqui, como ele está fazendo referência a um objeto no espaço, a gente já tem aqui o quê? Um pronome fórico ou deítico, deítico, porque está fazendo referência a um objeto no espaço, tá? Então, tanto o anafórico, que são pronomes fóricos, quanto o deítico sendo explorado onde? Na mesma tirinha. Olha aqui uma tirinha, ó, só tem um retângulo, ok? Então, turma, essa é a minha dica de hoje, tá? Esse assunto ele é muito explorado. Na sequência, nós vamos ver mais algumas coisas sobre pronomes e eu vou trabalhar com vocês os exercícios. Eu vou postar as questões, tá, para vocês e eu sinalizo na hora em que as questões estiverem postadas, tá? Muito obrigada pela atenção, um beijo, até a próxima.